texto que nós refletimos na semana passada, aqui pela manhã, Gênesis capítulo 4. Eu gosto muito de ir pregando uma coisa linkada à outra, até que Deus diga não, para e começa outra coisa. A gente vai pregar algo hoje, refletir sobre algo hoje, que vai casar muito com o que refletimos na semana passada, vai acrescentar, vai ampliar, vai fortalecer muito a semana passada. Então, se você não assistiu a semana passada, depois assista, que vai te ajudar a aprofundar o que Deus quer falar contigo hoje. Gênesis capítulo 4, vamos ler o versículo 1 hoje. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Atenção agora, ó. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Tem versão que diz Abel era pastor de ovelhas. E Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meus amados, você já deve ter passado pela experiência de olhar para algo de alguém e pensar assim: eu quero viver exatamente isso. Por exemplo, você viu a viagem que alguém fez. Você acompanhou a viagem pela internet, pelo Instagram. Viu as fotos no feed, acompanhou todos os stories e falou: nossa, eu quero fazer essa viagem. Se preparou, se programou. Então você foi fazer a viagem de fulano, de fulana. Só que quando você chegou lá, parecia que não era a mesma viagem de fulano. Você olhou para o lugar e não parecia o lugar que fulano descreveu. Você comeu aquilo que ele postou no stories que parecia maravilhoso, mas em você deu mal-estar. O seu nariz não reagiu bem ao clima do lugar, você ficou espirrando. O lugar estava diferente, estava reformando. Você falou: nossa, logo quando eu venho já está reformando. Sabe, o hotel maravilhoso que ele postou no stories, na sua vez deu um problema no check-in, você ficou estressado. E você começa a perceber de várias formas que você não está fazendo a viagem de fulano. Você está fazendo a sua viagem. O seu corpo reage diferente naquele lugar. Sua percepção é diferente. E o pior, a sua foto é muito diferente. Nossa, cadê a foto do fulano que ele tirou aqui? Pô, eu achei que era só ficar aqui que eu ficaria lindo igual ela. E aí cai a sua ficha que você nunca fará a viagem de fulano porque você não é o... Nunca. Nunca. Minha irmã, esqueça, você nunca vai fazer o tratamento de beleza de fulana. Porque nela fica de um jeito e você fica de outro jeito. E nem sempre é pior, pode ser melhor. Mas sempre é diferente. Observe que logo no início do texto, o autor sagrado está dizendo que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Mas logo ele destaca que os rapazes são diferentes. Eles têm gostos e vocações completamente distintas.
Um é pastor de ovelhas, o outro é agricultor. Quem conhece um pouco de fazenda sabe como essas coisas são distintas. Até o temperamento de quem mexe com bicho costuma ser diferente do temperamento de quem mexe com planta. São vibes completamente diferentes. Caim é de um jeito, Abel é de outro jeito. Mesmo sendo os dois oriundos do mesmo casal. Mas eles são diferentes. Eles nascem diferentes. Eles vivem diferente. É interessante que quando Caim é rejeitado, em momento algum o texto diz que Caim foi rejeitado porque Abel foi aceito. Pelo contrário. Quando Deus está falando com Caim, está dizendo: Caim, se você agir bem, eu vou te aceitar. Em nenhum momento Deus toca no nome de Abel com Caim. Deus só toca no nome de Abel com Caim depois que Caim mata Abel. Porque Deus pergunta: cadê Abel teu irmão? Porque aí Caim matou Abel. Mas antes disso, quando a questão é aprovação, é aceitação, é sucesso, é realização no que é proposto, Deus não toca no nome de Abel com Caim. É Caim quem está fixado em Abel. É Caim que está interpretando a vida assim: o meu insucesso tem a ver com Abel. Abel impede a minha realização. Abel impede a minha felicidade. Mas Deus está dizendo a ele, em outras palavras: Caim, isso é uma loucura, isso é um mal que está tentando te dominar. Mas a verdade é que o seu sucesso nada tem a ver com Abel. Se você agir bem, sendo Caim, eu te aceito. Você não precisa ser Abel para ter sucesso. É só você, sendo Caim, agir bem, que você tem sucesso, tem aprovação, tem realização. A primeira coisa que a gente tem que entender nisso tudo é que a gente não é um produto do acaso. A Bíblia nos diz que Deus planeja os seres humanos. Ele tem projeto para os seres humanos. Por exemplo, no Salmo 139, a partir do versículo 13, Davi começa a falar assim, ó: o Senhor me teceu no ventre da minha mãe de uma forma maravilhosa. E o tecer ali significa: o Senhor me fez em detalhes. Ele fala: ó, de forma maravilhosa eu fui formado, detalhe por detalhe, no ventre da minha mãe. Aí ele termina essa ideia no versículo 16 dizendo: e o Senhor me formava no ventre da minha mãe e escrevia os meus dias no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Como quem diz: o Senhor me formava para um propósito específico. O Senhor me detalhava intencionalmente para um propósito. O Senhor me enchia de características peculiares para um plano peculiar. O propósito está totalmente ligado com a forma que o Senhor me deu. As minhas características inatas, mais profundas, foram propositais. É a mesma ideia de Jeremias 1,5. Deus fala ao profeta: eu te escolhi antes de eu te formar no ventre da sua mãe. Te separei e te designei para ser profeta das nações. Ó, eu te escolhi e te designei para um projeto antes de te formar. Então o propósito precede a forma. A forma é intencional e serve ao propósito. A sua forma foi proposital. Olha para alguém, Ita, não, vou botar esse olhar para alguém hoje. Goste você ou não. Diga-lhe assim: a sua forma é proposital. Essa pessoa aí que tem toda a cara de acidente. Diga a ele: é de propósito, não foi acidente não. Falaria de acidente, né? Em alta velocidade, não, mas foi de propósito. Deus projetou, é o que a Bíblia ensina. E esse projeto de Deus
visa nos dar uma identidade muito única. Nós estamos em Gênesis, mas a gente pode ir para o Apocalipse, para o final das coisas. Jesus, na carta à igreja de Pérgamo, no final da carta, Apocalipse 2,17, falando sobre a coroação do projeto de vida do cristão, ele diz o seguinte: eu darei ao vencedor, a quem teve sucesso na vida, uma pedra branca. A pedra branca era dada aos vencedores naquela época. Só que eu darei a pedra branca com um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que a recebe. Significa isso? Que Deus, no fim da sua jornada, confirmará para você algo que você sempre deveria ter sabido: que você tem uma identidade extremamente única em toda a história humana. Imagina, é um novo nome, uma nova identidade que ninguém nunca recebeu, ninguém nem é capaz de conhecer, só você e Deus. Isso é muito profundo. Nunca existiu ninguém igual a você na humanidade, nem existirá, porque esse é o projeto de Deus, que você seja extremamente único. E na coroação do projeto você receberá um nome que ninguém nunca teve e ninguém nunca terá. Mais do que isso, ninguém é capaz nem de entender, nem de conhecer. Porque na verdade, esse Deus que nos dá a identidade, preste atenção nisso agora, esse Deus que nos dá a identidade se relaciona com cada um de nós de uma forma extremamente única, mesmo sendo o mesmo Deus, conservando os mesmos princípios, nos ensinando o mesmo evangelho, não é outro, não, cada um tem seu evangelho, não, mas cada um tem uma relação extremamente única com esse Deus. Como um pai pode ter 10 filhos, mas com cada um ele terá uma relação extremamente única. Como Jacó, que teve 12 filhos, mas em Gênesis 49, quando vai abençoar esses filhos, você vê que para cada filho ele tem uma bênção extremamente única. Ele não repete a ideia da bênção em nenhum dos 12, porque cada um é extremamente único. Lá em Êxodo 6,3, Deus diz a Moisés: Moisés, eu me revelei aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, Todo-Poderoso, mas a vocês agora eu estou me revelando como Yahvé, o Senhor. Significa que Deus ele pode ter relações diferentes com pessoas diferentes em contextos diferentes. E é legal porque em Êxodo 3,6, na primeira aparição de Deus a Moisés, ele fala assim: ó, Moisés, ó como o Senhor se apresenta: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por que ele não fala de uma vez: eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó? Por que ele repete o Deus 4 vezes? Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E uma explicação rabínica linda que eu vi, eles dizem o seguinte: porque com cada um desses personagens Deus tem uma relação única. Inclusive, por exemplo, Deus é chamado na relação com Isaque na Bíblia de uma coisa muito única. Ele é chamado de o temor de Isaque. Só com Isaque isso existe. Tem toda uma explicação bem legal, quem sabe a gente prega sobre isso um dia. Assim, o Deus de Abraão, o Deus o temor de Isaque e o Deus de Israel. Porque com cada um deles há uma relação extremamente única, que gera em cada um de nós uma identidade extremamente única. E se a relação é única, se a identidade é única, é lógico que o caminho também será único. E talvez aqui seja a nossa grande dificuldade. Talvez seja a segunda maior dificuldade. A maior eu vou falar já já. É entender que os nossos caminhos são extremamente únicos. Ainda que estejamos no grande caminho que é Jesus, todos nós juntos, mas a trajetória é extremamente única. Gente, lembrem que Pedro, Tiago e João eram parceiros antes de conhecer Jesus. Viviam juntos, eram amigos íntimos, já antes de conhecer Jesus, eram sócios antes de conhecer Jesus. E depois de começar a andar com o mestre, Pedro, Tiago e João formaram um núcleo íntimo do Senhor.
Então estavam ainda mais unidos, vivendo tudo muito juntos, intensamente. Tanto que alguns momentos chave, especiais, como transfiguração, a casa de Jairo e o lugar mais fundo da Getsêmani, na noite que o Senhor foi preso, só Pedro, Tiago e João participaram juntos. Entretanto, depois da ressurreição, em João 21, o Senhor aparece na praia para os discípulos e está conversando com Pedro, uma conversa famosa. Você conhece aquela conversa, que ele pergunta: Pedro, tu me amas e tal, aquela restauração de Pedro. E o Senhor termina a conversa dizendo a Pedro como ele iria morrer, qual seria o destino dele. Pedro, ouvindo sobre o seu destino, sobre o seu trajeto, sobre o seu caminho, sobre como seria a sua vida, sobre o seu futuro, Pedro, interessante, em vez de focar nele e no que ele precisa ter e entender para viver aquele projeto, ele faz o quê? Olha para João. O Senhor e ele. Porque eles eram muito assim. Eram muito competitivos, ficavam muito um de olho no outro, invejando o outro. Eles eram muito assim, brigavam quem era o maior. Lembra que Tiago e João uma vez foram até a mãe e disseram: mãe, fala com Jesus lá, para botar eu e Tiago, uma à direita e uma à esquerda dele no reino de Deus. Imagina, aí o texto fala que todos ficaram chateados, né? Imagina que Pedro ficou mais chateado. Porque se eles foram crocodilo com os outros, imagina com Pedro, que era intimão deles. Ah, seu miserável, é só vocês, né? Eles eram assim. Então o Senhor está falando com Pedro sobre o destino de Pedro, o trajeto de Pedro. E Pedro disse: Senhor e João, qual você acha que foi a resposta de Jesus? Olha o que o Senhor falou. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te interessa? O que você tem a ver com isso, meu brother? Cuida da sua vida, parceiro. Mas a gente é carne e unha, meu irmão. Mas eu tenho para ele um projeto, e tenho para você outro projeto. Projeto que eu fiz antes da fundação do mundo. Eu já te formei para um projeto, e eu formei ele para outro, ainda que esses projetos se harmonizem. Eu não estou pregando aqui desarmonia não, viu gente? Instrumentos são diferentes, mas devem tocar na mais perfeita harmonia. Mas são diferentes. São caminhos diferentes. O som faz um caminho diferente no violão do que faz na guitarra, do que faz no teclado, do que faz na bateria. O som é diferente, ainda que criem juntos a mesma música. Então, esse Shelper que ainda chama, eu sou atrasado, não sou mais na moda. Não sei como menino chama hoje isso. Já foi Shelper, já foi Scald, já foi barrada, queimada. Não sei como é hoje em dia. Hoje deve ser algum nome em inglês, né? Que não, uma coisa em inglês, ou uma expressão em inglês que eu não sei qual é, né? Mas isso que Jesus fez com Peter, para ficar bem moderno, tem que acontecer conosco. É preciso a gente ouvir o Espírito Santo dizer ao nosso coração: o que te interessa o que eu estou fazendo com ele? O que te interessa? O que te importa? Porque eu estou curioso. Não tem nada a ver com isso. Caim, você não tem nada a ver com a minha relação com Abel. O que eu espero de você é outra coisa. Isso é profundamente libertador. E depois de falar isso, o Senhor falou o seguinte: quanto a você, siga-me. Significa isso? Se você quiser encontrar o seu próprio caminho, olhe para mim. Se você olhar para João, você vai ficar perdido, porque o trajeto dele é outro. Se você tentar imitá-lo, copiá-lo, ou disputar com ele, você vai se perder. Porque eu te projetei para outro trajeto que não é o de João. Se você quiser encontrar o teu trajeto, o teu próprio trajeto, olha para mim, segue-me. Porque o trajeto de João é outro. E se nós temos identidade única, caminho único, então vem a coisa mais complicada para a gente entender, que é forma única.
Preste atenção. É muito natural que a gente olhe um para o outro a fim de buscar referências. Isso é bom, a gente aprende um com o outro, a gente cresce na relação com o outro, um aperfeiçoa o outro. Mas nós temos que compreender a nossa forma única, ainda que aprendamos com os outros. Porque senão a gente vai viver aquele velho conto do patinho feio, né? Que se sentia todo desengonçado, mas na verdade era um cisne. Ainda que o teclado pegue tom com a bateria o teclado não pode querer ser bateria, bem que o teclado até bateria faz, né? Ousado. Não tem identidade própria. Brincadeira, tem sim. O teclado, na sua função original, ele não pode querer ser bateria. Ainda que ele aprenda, ainda que ele pegue o tom com a bateria. Dá o tom aí, pá, ele pegou o tom. Geralmente é o contrário, né? Ele pegou. Mas ele não é bateria. Isso é muito profundo. Você pode pegar o tom, o compasso, o ritmo, a melodia com outras pessoas. Mas você vai desenvolver o som da sua vida de uma forma extremamente única. É o que Pedro está dizendo em 1 Pedro 4,10. Preste atenção, esse é um dos textos que eu mais cito pregando, porque ele é profundíssimo. Olha o que Pedro fala. Cada um administre com fidelidade. Essa expressão é importante, fidelidade. O dom como recebeu. Da forma especial. Cada um recebeu de uma forma. O dom como recebeu. Cada um. Ele não fala cada grupo. Cada tipo de gente. Cada um. Cada indivíduo recebeu o dom de uma forma e deve administrá-lo com fidelidade, como dispenseiros das muitas formas da graça de Deus. A graça de Deus, a vida de Deus, a bênção de Deus, a bondade de Deus, o caráter de Deus, a revelação de Deus se manifesta na terra de muitas formas. O que é bom tem muitas formas. O que vem de Deus tem muitas formas. E uma forma Deus depositou em você. E administrar com fidelidade tem a ver com não reter? Tem, mas mais do que isso, tem a ver com entregar fielmente a forma que Deus depositou em você. Porque se eu me deformo querendo ser outra pessoa, eu sou infiel com a forma que Deus me deu. Porque voltando ao início, eu não sou feito por acaso. Eu sou feito num projeto pensado com uma forma específica para um propósito específico e único em toda a terra. E é por isso que você vê muitas vezes Deus fazendo questão de indivíduos na Bíblia. E Deus nunca repete a obra que tem na vida de um, na vida de outro. Ah, não, mas Deus ele substitui, mas de uma outra forma. Cada indivíduo, cada personagem bíblico, ele aparece, traz para a realidade, traz para a terra algo muito único, muito exclusivo. Por que Deus insiste com Moisés? Gente, Moisés não queria ir. Êxodo 3. Ele dá 4 nãos a Deus. Senhor, eu não vou não. Não vou não. Manda outro, na moral. Pô, tô de boa aqui, velho. Tô com 80 anos já. Eu quero me aposentar, velho. Pô, se eu me chamar agora, não, nada a ver. Com 40 eu tava lá, afinzão de brigar, o senhor não apareceu. Agora com 80, não vou não, velho. O texto fala que ele fica tão chato com Deus que Deus pega ar. Deus fala. E Deus cirou. Disse: você vai, infeliz. Você vai. Por que Deus insiste tanto com esse cara? Porque o cara foi todo projetado para aquele propósito. O nascimento dele, a criação no palácio, os 40 anos no Egito, os 40 anos no deserto, todo projetado para aquele propósito. Agora não vou não. Infiel. Ele não quer entregar a forma que recebeu. Ele quer ser outra coisa. Não, eu quero ser aqui um pastor de ovelhas, aqui quietinho, de boa, aposentado aqui. Não! Eu te
dei um dom, eu te dei uma forma, e você precisa entregar ela ao mundo. Ei, se você não for o que Deus te projetou para ser, você é infiel com Deus. Porque Deus depositou em você algo que Ele não colocou em mais ninguém na terra. Você foi pensado, você foi projetado para um propósito muito específico, de uma forma muito específica. E Deus não está te cobrando ser igual a ninguém. Ah, mas não, Deus disse: Caim, entrega o que você tem. Pastor, não será que Caim tinha que dar uma oferta de sangue igual a Abel? De forma alguma. Vai ler Levítico. O próprio Deus pede ofertas de cereais, ofertas da lavoura. Na questão não é, Deus pede a cada um que Ele confiou a cada um. Caim só tinha que ser o Caim certo, e não Abel. Preste atenção. Você só tem que ser o você certo, e não outra pessoa. Essa é a ideia de Deus. Mas pastor, vem cá, peraí. Você já pregou aqui várias vezes que o grande propósito de Deus é o nosso progresso, até que sejamos igual a Jesus. Está lá em Efésios 4,13, que Ele prepara a igreja até que todos cheguem à maturidade, ao nível de Cristo. Está lá em Romanos 8, 28 e 29, que Ele age em todas as coisas para o nosso bem, para a nossa maturação, para que cheguemos depois todos à imagem de Cristo. Isso não nos coloca todos muito iguais? Não, claro que não. Porque a imagem de Cristo não está presa a uma forma. A imagem de Cristo em nós é a manifestação de um caráter fundamentado no fruto do Espírito. Agora, a forma como eu vou manifestar esse caráter é só minha, e a sua é só sua. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 12. Ele fala: olha, o Espírito é o mesmo, mas tem muitas formas de se manifestar, muitos ministérios, muitas atuações, muitas manifestações, mas Ele é o mesmo, e é bom que seja assim. Paulo fala: seria ruim se fosse tudo olho, tudo orelha. Não, tem que ter diversidade para que todos se complementem, haja uma grande interdependência. Ou seja, celebrem a diversidade, amem a diversidade, encontrem a beleza única que existe em cada ser humano. Há um desafio também nosso para com o outro, porque às vezes o outro começa a abrir mão da sua identidade única, do seu dom único, da sua forma única, porque nós começamos a colocar sobre ele um padrão nosso, uma visão nossa, e não aprendemos a reconhecer o que há de único nele. E Paulo está combatendo isso. Paulo diz: aprenda a ver a utilidade, a beleza, o valor, a glória, a graça de Deus de uma forma muito única em cada ser humano. Você entende? Então isso precisa entrar profundamente no nosso coração. Hoje, Deus te chama para parar de olhar para Abel, parar de olhar para João e olhar para Jesus. Não para que sejamos todos iguais, mas para que compreendamos como nós refletiremos a imagem de Cristo. E aí isso nos leva para um final da mensagem agora. Porque essa transformação na imagem de Cristo, segundo Paulo, é progressiva. Ele fala em 2 Coríntios 3,18. Nós vamos sendo transformados em glória progressiva, até ser a imagem de Cristo. Se eu vou sendo transformado em glória progressiva, o que casa com Provérbios 4,18, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Se eu vou sendo transformado em glória progressiva, presta atenção. Então, ainda que eu aprenda com outras pessoas, os meus marcos de desenvolvimento e avaliação estão no meu próprio caminho. Ou seja, em outras palavras, a minha comparação de hoje deve ser com o eu de ontem, sempre. Em busca de progresso. E a minha noção de sucesso não é o Instagram, não é o outro, mas a minha própria vida. Eu tenho que perceber se eu estou progredindo para ser aquilo que lá no
fundo, porque lá no fundo eu creio que é uma revelação de Deus no seu coração, que você tem que aceitar. A questão é aceitar ser quem Deus quer que você seja. Aceitar a forma que Deus te deu para revelar Cristo. Se você aceita, então você para de se comparar. Você até perde o interesse. Você começa a entender o que me importa. Não é que o que o outro faz não importa. Importa o que ele faz para a glória de Deus. Me abençoa, me ajuda, me lapida, me transforma. Mas não me importa a nível de comparação, de avaliação, que é o que Pedro está fazendo. Senhor, meu destino é esse. E João, seu filho não te interessa. Ainda que o que ele faça te abençoe, mas só te interessará a nível de comparação quando você pegar o que ele faz e conseguir lapidar a você mesmo e ir equiparando-se com você mesmo dia após dia. Equiparar-se com o outro é uma loucura, porque você nunca será igual ao outro. Pode gerar um descompensamento para baixo terrível, porque você acha que está muito mal, quando na verdade você está melhor do que você pensa estar, porque o outro é outro, com outro propósito, com outra realidade, com outra dinâmica, com outro conjunto de coisas. Você não conhece o outro completamente, você conhece uma faceta da vida dele, você não conhece a complexidade da vida dele. Eu vou lhe dizer uma coisa, você não aguentaria viver a vida dele. Se você parar para pensar no todo da vida dele, você não queria viver. Já pensei isso várias vezes. Eu falei, meu, será que eu queria ser fulano? Aí eu falei, não queria não, velho. Será que eu queria ser fulano? Não queria não. Quem eu queria ser? Rapaz, eu mesmo. Porque na verdade, quando você começa a perceber, a sua vida, o seu jeito só se encaixa em você mesmo. E acabou, não tem jeito. Sabe? Então é uma loucura, é outra coisa. Você pode se achar o máximo também. Você se equipara com fulano, se acha melhor, se acha superior. E Deus falou, oh, coitado, está tão longe do que eu te projetei para ser. Fulano, sendo aos seus olhos menor, está cumprindo mais o propósito do que você acha maior. Porque você está longe do que eu te projetei para ser. E nunca achará esse lugar do projeto de Deus enquanto a sua referência for fulano. Nunca achará, porque ele tem outro trajeto, tem outra forma, tem outro caminho. Você entende? Então, na verdade, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Caim matou Abel por inveja e ciúme, mas inveja é uma burrice. É uma idiotice. Que nos trava. Inclusive, Provérbios fala que inveja é o pior dos sentimentos. Depois pesquise. Ele fala assim, ó. Que a inveja é podridão para os ossos. Ele fala assim, ó, você pode até resistir à ira, mas a inveja ninguém controla. Ela toma o seu coração. Porque é uma perda total de foco, de percepção e de compreensão daquilo que Deus te deu. E inveja está totalmente ligada com a ingratidão. Ingratidão está ligada a não reconhecer a graça. E se você não reconhece a graça, você não está entendendo que Deus tem uma forma da graça maravilhosa na sua vida. E você fica infeliz. E que não está na graça, está na desgraça. Até entender a graça que é ser você. Até entender a graça de Deus que está na sua vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, mas não que eu queira me autocentrar aqui, mas preste atenção só para você entender. Poderia entrar aqui na minha cabeça o pensamento, nossa, essas pessoas que estão aqui me ouvindo, poderiam estar ouvindo qualquer outra pessoa. Outro culto, outro pastor, outro pregador, poderiam. E talvez seriam muito abençoadas, seriam muito enriquecidas, só que elas não receberiam o que elas estão recebendo agora. Elas podem receber uma outra coisa. Mas para receber isso aqui, tem que ser com o Dioguinho Gago aqui. Você está entendendo? Eu sei que eu tenho algo único. E você tem algo único. E o que Deus quer é esse algo único. Ei, Caim, age bem. Traz a fruta certinha lá. Traz uma jaca melhor, cara.
que Abel foi lá e foi na primícia do rebanho. Aí Deus disse: opa, gostei, coração, gratidão, amor. Caim foi de má vontade. Ele falou: Caim, eu não estou esperando de você a picanha de Abel. O que eu estou esperando de você é aquela manga top. É aquele umbu grande. Que eu também fiquei o verão esperando, não chegou na minha mão esse ano. Mas Deus há de prover. Estou esperando de você aquela jaca, cara. Aquele tomate lisinho, sem defeito. Faz melhor. Me entrega o que você tem. Me entrega o que eu te dei. E Deus te diz hoje: me entrega o que eu te dei. Aí haverá aprovação, realização, satisfação, graça, sucesso na sua vida. Uma das grandes perguntas de Deus na Bíblia é: o que é que você tem nas mãos? Quando Moisés estava lá: não quero ir, eu não tenho nem recurso para isso. Você, o que é que está na sua mão? Como quem diz: o que você precisa já está na sua vida. Fique em pé comigo em nome de Jesus. É só você valorizar. Tudo o que você precisa já está na sua vida. Mas você fica babando o que o outro tem. Você fica babando o que o outro faz. Você fica babando a forma do outro. E aí não valoriza, não entende, não desenvolve o que Deus te deu, que é extremamente único. Tem uma parábola que é sobre isso. Eu até preguei sobre isso, está no YouTube. Quem vive como quem não tem, até o que tem perde, porque você não reconhece o que Deus te deu. Essa é uma expressão que se repete na Bíblia: o que tens em casa? Eliseu chega na casa da viúva e fala assim: o que é que você tem em casa? Deus não quer o que ela não tem, Deus quer o que ela tem. Elias chega na casa de outra viúva e fala assim: o que é que tem? Ah, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. É com isso que a gente vai trabalhar. Jesus não manda Pedro plantar para poder achar a moeda e pagar o imposto. Jesus não manda Pedro tirar leite da vaca para achar a moeda. Manda Pedro pescar. Que é o que Pedro tinha, ele sabia, era a essência dele, a natureza dele. Deus só te cobra o que ele já te deu. E é aí que você vai arrebentar em nome de Jesus. E quando eu falo arrebentar, não é fama, não é nada disso. Se Deus quiser te dar fama, Ele dá, mas não é isso. Arrebentar que eu falo é romper com toda insatisfação, com toda angústia, com todo marasmo, com toda vida improdutiva, reconhecendo o que Deus te deu. Levantando para o céu e dizendo: Senhor, obrigado, Senhor. Meu Deus. Lembro de um pastor, uma figura ele. E ele, uma vez contando, ele gosta de contar os cultos que ele prega, as coisas que ele faz. E aí ele falou assim, quando ele está pregando, ele dá um aleluia diferente assim, né? Fala aleluia. Aí um dia ele falou assim: graças a Deus que Ele me deu esse aleluia. Eu fiquei viajando naquilo. E aí eu percebi que quando ele pregava, depois que ele falou isso, comecei a perceber, toda vez que ele pregava, que ele gritava esse aleluia, ele se transformava. Porque ele disse: agora eu cheguei. Agora sou eu, aqui é a minha marca, aqui é o meu jeito. E ele ganhava confiança, ele ganhava força, e realmente a pregação decolava. Ficava melhor. Você precisa entender as suas marcas e não se envergonhar delas. O seu jeito, a sua essência, a sua identidade, quem você é. Eu repito, isso não tem a ver com desarmonia, mas pastor, se cada um fizer uma coisa, vai virar uma bagunça. Não. Quando é do Espírito, tudo se harmoniza. Há uma harmonia, há uma conexão, há um corpo que anda todo junto. Amém? Os irmãos de José, olha coisa, os irmãos de José invejavam ele, né? Mas lá no final da vida de Jacó revela a eles: cada um tem um dom muito único. Acho que ele fica: painho, eu tinha isso, eu nem sabia. Painho, essa é a bestalhada. Você foi lá para José? Judá, por exemplo, era o mais forte, era o mais líder, era o mais capacitado para liderar, mais do que José. É mesmo, painho, é seu bocó. Você ficou olhando para José e não olhou o que eu te dei. Zebulon Zebulon tinha
uma capacidade de comércio tremenda. Cada um tinha uma graça. Benjamim tinha uma estratégia militar poderosíssima. Guerreiros, os benjamitas eram guerreiros tremendos. Mas focaram tanto em José que não olharam para o que Deus tinha na vida deles. Ei, um nome que ninguém nunca recebeu. Sabe por quê? Porque ninguém nunca foi e nunca será como você. Cristo Jesus, que é o nosso foco, o nosso alvo, o nosso centro, o nosso modelo. Ele se revela em nós. Porque a grande revelação de Cristo, aí já entra outra coisa. A grande revelação de Cristo não é individual, é coletiva. Vocês vão observar os textos direitinho. Cristo se revela, na verdade, na igreja, na junção de várias pessoas diferentes que Cristo mais se revela. Porque nós revelamos um aspecto de Cristo em potencial. Amém? Ainda que o caráter dele todos nós temos que revelar. Hoje o Senhor te chama para olhar para Ele e deixar as insatisfações de lado, as amarguras de lado, a inveja de lado, a competição de lado. Aliás, tem uma competição que você tem que travar todos os dias, com você mesmo. Segunda-feira vai chegar daqui a pouco, e você tem que ser melhor do que você é hoje. Você crê nisso? Mais perto daquilo que Deus preparou você para ser. O Diogo de segunda-feira vai ser um Diogo mais perto do projeto de Deus para Diogo, mais parecido com Jesus da minha forma. Você crê nisso, meu amado? E você também. Vamos cantar um pedacinho da canção, vamos orar. Eu quero que você comece a orar e falar assim: me mostra qual é. Porque a gente está tão perdido em comparações, está tão perdido olhando para João, olhando para Abel, que não sabe mais quem é. Perdeu a identidade. Vou dar uma dica. Sabe como você acha a identidade? Olhando para Jesus. Porque Jesus, você olha para Ele, Ele espelha em você luz, você se enxerga. Na tua luz vemos a luz. Olha que legal. Ele perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Dizem que o Senhor é fulano, ciclano, ciclano. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. Pedro olhou para ele, revelou ele: tu és o Cristo. E o Senhor devolveu: e tu és Petros. Você me enxerga, eu te revelo. Você olha para mim e eu mostro quem você é. Fala: Senhor, me mostra quem eu sou, Senhor. Me mostra quem eu sou. Eu lembro que eu me encontrei em Jesus muito cedo. Muito cedo eu sabia que seria um pregador. E o engraçado é que quando eu soube que eu seria um pregador da palavra, eu estava no enterro de um pastor. Aí eu falei para um outro pastor, ele falou assim: você não sabe nem atender um telefone, você é mais gago do que... Esse cara, o Senhor falou, Ele me mostrou, Ele me revelou, eu já sei. Aí eu fui para a faculdade de Direito, tinha uma professora que me perseguia lá, perdoei já ela. E ela ficava todas as aulas na minha cabeça: sai da minha faculdade. Ela achava que a faculdade era dela, né? Gilson conhece essa figura. Sai da minha faculdade. Faculdade pública, né? Acha que é dela. Você está fazendo o que aqui? Vai pregar a sua Bíblia. Vai para a sua igreja. Engraçado que eu não me ofendia com isso, por dizer: caramba, o que eu sou está claro. O que eu sou está claro. Deus vai clarear o que você é, meu irmão. Você não vai ter dúvida da forma que você... Quantas pessoas perdendo tanto tempo na vida, porque quer satisfazer o projeto da mãe, do pai, quer copiar o irmão, a irmã, o primo que fez sucesso. Aí gastam tempo, os anos, fazem cursos que não devem fazer, trilham caminhos errados. Até, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo. Se olhassem para Jesus, o autor e consumador, Ele revelaria há muito tempo quem você é. Ore agora e peça: Senhor, me revela a minha forma, me ajuda a aceitar a minha forma, a amar a minha forma, a querer a minha forma, a descobrir, a potencializar os meus talentos, os meus dons, a acreditar,
a me posicionar no mundo para revelar o brilho que só eu tenho. Cada estrela no universo, imagina, são trilhões, mas cada estrela no universo brilha de uma forma única. Cada astro tem uma luz única. Nenhum é como o outro. E você tem uma luz única, amém? E essa luz vai brilhar em nome de Jesus. Comece a orar agora, vamos cantar aparecendo a canção. Comece a orar, fala assim: Senhor, me ajuda a entender